Olá pessoal, eu vou explicar nesse vídeo como fazer a utilização do branco em impressoras que tem essa possibilidade. E uma primeira parte, a mais importante, é que tenha já na impressora algum perfil com branco criado. Se por acaso a impressora não tiver, o processo para criar um branco sem a necessidade de refazer um perfil seria eu exportar as leituras que foi feita nesse perfil e criar um novo. Para isso eu seleciono o modo de impressão e volto às etapas. Então, onde foi feita a leitura do target, eu posso exportar. Vou colocar aqui target. Ele cria um arquivo de referência da leitura. Vou voltando nas etapas, guardo essa informação do limite de tinta 180 que foi utilizado e volto até a etapa da linearização. Exporto ela também, linear, e nomeio aqui. Feito isso, eu já tenho as duas medições que eu preciso para iniciar uma nova criação de perfil com branco. Nesse caso aqui eu vou selecionar o CMYK com branco. Cada driver tem as possibilidades de ajuste de branco em cima, embaixo ou multilayer. Então cada driver tem uma funcionalidade ou isso é controlado no Print Manager da máquina. Eu vou colocar na mesma mídia. Essa resolução aqui eu comecei ela diferente, não pode, ela tem que ser na mesma resolução da que está sendo criado, caso contrário a linearização e a leitura não vai ficar ideal. Então eu tenho que seguir os 800 por 800 aqui que foi feita a criação do perfil. Na primeira etapa da linearização, ele passa pelo branco primeiro. O ideal é que faça a leitura dessa linearização para ele dar a correta graduação de 0 a 100. Caso contrário, vai ser difícil trabalhar com brancos em tons de cinza para fazer canal alfa e assim por diante. Mas é possível trabalhar com chapado. Então eu pulo a etapa, venho aqui, deixo preenchimento, não precisa mexer nada, e eu já começo importando a linearização que estava, olha lá, e ele já traz a linearização desse que eu fiz, que eu exportei. Pulo as etapas, aqui eu lembro que estava 180 e continuo para importar o target da leitura para geração do perfil. Aí ele já traz a leitura e aqui eu já estou fazendo a conclusão da criação do perfil. Feito isso, ele finaliza, me mostra um resumo do que está sendo criado e posso concluir aqui essa etapa. Ele vai gerar dentro do adesivo um perfil agora que tem o branco habilitado. Então, se eu olhar a diferença aqui na configuração do driver, esse é só CMYK e esse daqui é CMYK com branco. Tá. Partindo dessa etapa, como que eu utilizo o branco? Eu agora tendo um perfil, eu posso vir através do layout, eu vou trazer um arquivo padrão que eu tenho que tem um branco específico, nesse quadrado aqui, ó. Então nesse quadrado eu tenho um spot white. Então a impressora que eu estou usando, a B, naquele modo, veja que ele não habilita aqui o branco para eu poder selecionar, sendo que se você não está vendo essa janela, você pode ativar ela aqui, ó, tá? Então quando eu clico, não aparece nada. Para eu poder selecionar o branco, eu tenho que usar o perfil que foi criado. A partir desse momento, veja que ele habilita, tá? Aqui eu vejo que tem alguns pantones que foram criados, né? Mas eu também posso fazer o preenchimento completo. Se eu não fizer nada, deixar sem tratamento, ele vai gerar o branco, mas ele vai gerar o branco apenas. Ó, vou fazer um envio para o RIP e vou fazer um envio para o RIP com o preenchimento total. Então, repare que esse daqui, que foi o primeiro que eu mandei com o branco localizado, ele foi... É só um instante que esse foi sem branco. Aqui, ele está chegando ainda, ele está processando. Esse aqui era anterior.
E o interessante é que eu posso, ainda na fila do RIP, mesmo sem imprimir, eu consigo inspecionar esse arquivo. Esse ele foi com branco localizado, então aqui eu já consigo perceber na imagem, ele deixa um pouco cinza, né? Mas olha só, eu tenho um canal de branco aqui, um spot, e eu tenho um spot aqui. Então onde está preto significa que ele vai colocar branco, ele vai utilizar a tinta branca. E veja também aqui nas instruções aqui dos canais, ó, 100% de branco, 100% de branco. Esse outro eu já selecionei ele com preenchimento. O que ele vai fazer? Além dele considerar o canal que estava white como spot, repara que agora ó, ele chapou. Então pode olhar aqui 100%, ó, em toda a área ele vai colocar o preenchimento de branco. Tá? Dentro dessas funcionalidades aqui, eu tenho preenchimento por baixo da cor, transparência. Isso aqui são variáveis que fica fácil eu explicar pelo layout, pelo editor, o que são cada camada dessa daqui. Então eu pego a impressora que eu tenho branco criado, seleciono ela e trago um arquivo. Neste caso eu vou trazer um arquivo aqui, ó. Eu vou trazer um arquivo que eu tenho vetores para ficar melhor a explicação. Esse arquivo ele tem uma transparência aqui, e ele é uma imagem, não tem nenhum canal branco, certo? Ele tem o canal na saída, mas não tem nenhuma camada, quer dizer, branco. Então esse ícone, ele me mostra, ele faz a geração do branco também por aqui. Se eu coloco completo, como eu já mostrei ali, ele vai fazer, ó, se eu desativar aqui, eu posso segurar o shift do teclado aqui no white, ó, ele chapou o branco em tudo. Com 2 cliques eu consigo ir alternando o que eu vou ver na camada. Se eu colocar só embaixo da cor, olha o que ele faz. Ele detecta todo o CMYK, né, o ciano, magenta, amarelo e preto, e coloca o branco por baixo. Ou o contrário, ele coloca embaixo do branco. Essa parte que mostra branco aqui é por conta do o pixel ali no final entre a cor e o branco, por isso que ele dá essa impressão. Se fosse um vetor ficaria perfeito. A transparência, então ele aplica aqui, ou seja, entendendo que ele está usando a transparência do arquivo. Pela densidade, que é o que eu citei lá atrás, de questão de usar o tons de cinza para fazer um canal alfa, seja positivo ou seja negativo. Então tudo que está aqui cinza ele está usando lá 28%, só que para isso funcionar, lembrando, o branco tem que estar linearizado. Ou pelo formato, então pelo formato, né, se eu tiver o formato definido do objeto, seja vetor ou seja imagem com transparência, ele vai detectar. E o preenchimento total. O preenchimento ele busca os campos vazios dentro da imagem completa, aonde cabe branco. Ou seja, de uma forma até mesclar os tons de cinza para ele ressaltar onde eu tenho branco na imagem. Então essas são as formas de fazer. Esse arquivo eu posso salvar e abrir no layout ou enviar ele direto para o layout por aqui. Essa é uma maneira breve e mais simples de como trabalhar com branco aqui no Print Factory. Qualquer dúvida eu fico à disposição.